Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Atos, capítulo 2, do verso 42 até o verso 47. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidades. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Até aqui. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por mais esse dia que podemos estar na Assembleia dos Santos, por mais esse dia que o Senhor nos proporcionou de termos o privilégio de te adorar, de termos o privilégio de estarmos em comunhão uns com os outros, que o teu Espírito Santo ele continue nos conduzindo numa adoração agradável à tua presença, Pai, e possa estar me usando para pregar a tua palavra, que o teu Espírito Santo possa estar abrindo o nosso entendimento para que venhamos a compreender aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre uma igreja avivada, dentro de uma série de exposições que nós já estamos fazendo com relação ao tema de avivamento. Hoje nós vamos falar sobre uma igreja avivada. E uma igreja avivada, ela é uma igreja cheia do Espírito Santo, que é despertada à boa doutrina, a uma correta praticidade de fé e a um bom testemunho de Cristo. A um bom testemunho de Cristo. Então nós vamos ver aqui no contexto do livro de Atos, de como que vivia essa igreja que havia recentemente passado por um avivamento. Eles estavam reunidos em Jerusalém, conforme havia ordenado o Senhor Jesus na sua ascensão, para que eles aguardassem a descida do Espírito Santo. Isso está lá no capítulo 1, nos versos 4 e 5. Nós vamos ver que a partir do capítulo 2, com o relato do Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, que Pedro vai deixar isso bem claro, em cumprimento às profecias do profeta Joel, a igreja ela é capacitada, ela é habilitada com o poder para pregar o evangelho, para testemunhar a respeito da pessoa e da obra de Cristo. E essa capacitação proveniente desse derramamento, essa capacitação proveniente deste avivamento que aquela igreja passou naquele momento, ela vai ficar evidenciada pelo sermão cristocêntrico que Pedro ele vai fazer ainda no capítulo 2, dos versos 14 até o verso 36. Então esse avivamento registrado, não somente com o derramamento do Espírito Santo naquele momento, mas nós vamos ter logo na sequência o sermão poderoso de Pedro, onde 3.000 pessoas são convertidas pelo Espírito Santo. 3.000 pessoas são convertidas. Então, isso vai evidenciar a soberania do Espírito Santo, tanto no avivamento quanto na salvação. Nessa série de exposições sobre avivamento, nós já falamos a respeito das características de um genuíno avivamento baseado no texto de Isaías 6. Nós já falamos a respeito das evidências de um genuíno avivamento baseado no texto de Neemias 8. Nós já falamos no último domingo que eu preguei a respeito da soberania de Deus no avivamento, baseado no texto de Ezequiel 37, e como Deus ele vai trazer vida e como Deus vai usar homens pecadores nesse processo. Hoje nós vamos falar a respeito de como que uma igreja que passou por um avivamento, como que uma igreja que está passando por um avivamento, como que é o seu cotidiano, como que é o seu dia a dia, como que é a sua praticidade de fé. Eu sempre cito esse exemplo porque com o que ocorreu na universidade nos Estados Unidos, com o avivamento que foi registrado lá, levantou-se grandes debates entre alguns pastores sobre a autenticidade daquele avivamento.
E alguns pastores ponderaram algo muito interessante, porque eles observaram que nós podemos observar que uma igreja, uma comunidade que passa por um avivamento, não é algo momentâneo como acontece nos congressos e nas reuniões de avivamento no nosso país, mas ela é algo contínuo, ela é algo que vai impactar a praticidade de fé da igreja, é algo que vai impactar a vida cotidiana da igreja. Então, o que a princípio pode ser observado no avivamento que ocorreu naquele local, meus irmãos, não foram artistas, não foram megas eventos, mas foi algo que ocorreu num ambiente de culto. Havia leitura da palavra, havia cânticos, havia pregação da palavra, havia oração e havia quebrantamento pelos pecados. E isso eles ficaram fazendo de forma ininterrupta por dias. Então notem que aquilo que aconteceu lá, que as pessoas veem como algo extraordinário, era algo que deveria ser cotidiano dentro de um ambiente de um avivamento, num ambiente de culto, não é num ambiente de evento. Então, se nós desejamos ardentemente passarmos por um avivamento, se nós desejamos ardentemente vivenciarmos essa experiência de um avivamento, nós não podemos ser negligentes com o culto ao Senhor. Então, baseado nesse texto, nós podemos verificar alguns princípios de como é a vida cotidiana de uma igreja que passou ou está passando por um avivamento. O primeiro princípio que nós podemos avaliar nesse texto está do verso 42 ao verso 43, que uma igreja avivada, ela possui zelo doutrinário, ela possui uma boa ortodoxia. Veja só no verso 42, ele diz assim que eles perseveravam. O que eu acho interessante, porque a palavra que foi traduzida por perseverar significa literalmente uma ação contínua, uma ação que demanda esforço. Isso aponta para uma determinação, para algo que é feito de forma constante. Mas em que é que eles perseveraram? Em que é que eles se esforçavam a tal ponto, depois de serem cheios do Espírito Santo? Então, esse zelo doutrinário ele vai ficar evidenciado pela firmeza doutrinária dessa igreja no verso 42 ainda, que diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E a palavra que foi traduzida por doutrina, didaquela, quer dizer justamente isso, doutrina, ensino, instrução. E essa doutrina dos apóstolos, ela passou a meio que ser um termo técnico para se referir ao Evangelho, a um termo técnico para se referir à palavra de Deus. Então eles literalmente estavam se esforçando em aprender, se esforçando em conhecer aquilo que Deus havia revelado à sua igreja através da doutrina dos apóstolos. Então aqui nós vamos ver que uma igreja avivada, meus irmãos, é uma igreja que se esforça por conhecer a Deus, não conhecer de maneira mística, como os carismáticos querem fazer nos dias de hoje, mas conhecer o Deus revelado na Escritura. Nós conhecemos o Deus revelado na Escritura, conhecendo primeiro a Escritura. E esse zelo doutrinário, nós vamos ver que o próprio Cristo já havia dado alguns indícios do apreço que as pessoas deveriam ter pela Escritura. Há uma passagem muito interessante que fala da experiência dos discípulos no caminho de Emaús, que eles vão ter um encontro com o Cristo ressurreto, e o texto fala que eles estavam tristes, tristes por causa daquilo que havia acontecido com o Senhor. O Senhor aparece a ele, mas não se identifica a ele. Olha só o que o texto relata, no capítulo 24, verso 27 de Lucas. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda Escritura. Jesus simplesmente poderia se revelar, sou eu ressuscitei. Não, ele foi mostrar tudo aquilo que ele deveria passar e aquilo que ainda haveria de acontecer através da Escritura. Então a igreja contemporânea que afirma estar passando por um grande despertar, que afirma estar passando por um grande avivamento, ela possui estranhamente uma aversão à doutrina, estranhamente ela possui uma aversão ao ensino bíblico, ao estudo bíblico, a ponto de afirmar que a doutrina divide, a ponto de afirmar que a teologia ela esfria o crente. Mas o que nós vemos nesse contexto aqui de uma igreja recém-passada por um avivamento, que ela estava ávida, que ela estava sedenta, que ela se esforçava em conhecer o Deus revelado na Escritura. E esse zelo doutrinário ele vai ficar caracterizado também, meus irmãos, pela sua unidade
doutrinária. No verso 42 ainda, diz que eles perseveravam, que eles se esforçavam também em quê? Na comunhão. Uma palavra que nós gostamos muito de usar, koinonia. Eles literalmente tinham em comum. E uma coisa que me chama a atenção, que a base doutrinária daquela igreja, ao contrário do que muitos pensam, não era o amor, mas a base da comunhão daquela igreja era a doutrina. A base era doutrinária. A igreja ela tinha prazer em estar junta no templo e também nas casas. Em nossos dias nós temos percebido algo muito estranho ao exemplo que nós temos do próprio Senhor e também dos apóstolos, onde muitos falam que nós devemos evitar apontar os erros doutrinários, que nós devemos evitar corrigir aqueles que estão incorrendo até mesmo em heresias, para que nós não possamos quebrar a comunhão, meus irmãos. O apóstolo João, quando escreve a sua segunda epístola, ele diz que aquele que não traz a doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Nós não podemos e não devemos ter comunhão com hereges, nós não podemos ser passivos com o erro, nós devemos admoestar aqueles que estão no erro. É isso a atitude que se espera de alguém que ama o outro, é de corrigi-lo, é de admoestá-lo em amor. O que nós estamos vendo hoje em nossos dias é que a igreja, que muitos pastores estão sacrificando a verdade em nome de um amor, em nome de um pseudo-amor. Por outro lado também nós vamos ver que há pessoas que perderam o prazer de estarem juntas, que perderam o prazer de estarem reunidas como família, e é por isso que tem crescido de uma forma assustadora em nossos dias o movimento dos desengrejados. E eu acho questionável como é que, de fato, nós podemos conhecer a Deus, nós podemos nos declarar como cristão, e nós não amarmos aquilo que Cristo ama. Nós não termos prazer naquilo em que Cristo se deleita, amar a igreja, que é aquilo que Cristo ama, e se deleitar na glória de Deus da mesma forma que Cristo se deleitava. Mas as pessoas estão vivendo um cristianismo de forma egoísta. Um terceiro aspecto que vai falar um pouco a respeito desse zelo doutrinário diz respeito a uma correta adoração. No verso 42 ainda, vai dizer em outras coisas nas quais eles perseveravam. Eles perseveravam também no partir do pão. Há debate aqui entre os teólogos do que se trata esse partir do pão. Se fala de refeições cotidianas nas casas ou se fala num contexto de ceia do Senhor. Mas pelo contexto aqui que nós vamos ver de ensino, de comunhão, de adoração, de oração, de culto, ao que tudo indica, esse partir do pão aponta para a ceia do Senhor. O comentarista do Novo Testamento, chamado Matthew Henry, ele fala algo muito interessante a respeito da ceia. Ele diz: a ceia do Senhor é um sermão para os olhos e uma confirmação da palavra de Deus para nós. Por isso, uma igreja avivada é uma igreja que persevera também na adoração. Ela persevera em cultuar a Deus, e ela vai fazer isso de uma forma bíblica, conforme foi revelado nas Escrituras. É aquilo que os reformadores vão chamar posteriormente de princípios reguladores de culto, observando como Deus quer ser adorado, como Deus determinou na sua palavra as formas como Ele quer ser adorado, e eles vão ter esse cuidado de observar todas estas coisas. Então esse zelo doutrinário ele vai ficar evidenciado de como as pessoas se dispunham a adorar. Isso é muito importante porque nos nossos dias há um movimento estranho de que as pessoas dizem que podem adorar a Deus de qualquer jeito, de que cada um pode adorar a Deus da sua forma. Certamente cada um adora o seu próprio Deus, porque o Deus revelado nas Escrituras, ele especificou as formas às quais ele quer ser adorado. Nós não fomos autorizados a modificar nenhuma delas, a introduzir nenhum elemento estranho, a trazer nenhum fogo estranho. Esse zelo doutrinário da igreja, ele vai ficar evidenciado também de como ela perseverava, de como ela se esforçava na oração. Ele vai dizer isso também, que eles perseveravam na oração. A igreja ela não somente possuía uma boa teologia da oração, mas era uma igreja que, de verdade, de fato, ela orava. De fato, de verdade, ela orava. Então, uma igreja
avivada, uma igreja que passou ou que está passando por um avivamento, ela vai reconhecer isso, porque na prática a oração é um reconhecimento de que nós dependemos totalmente de Deus. Era uma igreja que perseverava na oração. E a igreja dos nossos dias, ela tem desenvolvido uma teologia torta, equivocada a respeito da oração. Você vai ver aberrações do tipo de que você pode determinar para Deus aquilo que Deus tem que fazer, como Deus deve fazer as coisas. Há um falso entendimento de atribuir um poder à oração. O poder não está na oração em si mesmo, mas o poder está naquele que responde às orações conforme a sua vontade. Há aqueles que chegam ao cúmulo de afirmar de que a nossa oração ela pode mudar o coração de Deus. A oração ela não tem o propósito de mudar o coração de Deus. A oração ela tem o propósito de fazer com que o nosso coração se adeque ao coração de Deus, que a nossa vontade se submeta à vontade de Deus. Deus ele não se impressiona com as nossas orações. E o exemplo bem claro que nós podemos ver disso vem do nosso Senhor, que no Getsêmani, diante daquele momento de angústia, ele fala algo muito pertinente a respeito da oração. Senhor, seja feita a tua vontade. Isso está diretamente ligado ao outro princípio, desse zelo doutrinário que pode ser externado na vida de uma igreja avivada, que fala a respeito da sua reverência. No final do verso 43, no começo do verso 43, ele vai dizer isso também, que em cada alma havia temor. A palavra traduzida por temor, aqui ela tem um campo de significados até um certo ponto amplo, e ela, além do medo, não quer dizer necessariamente somente o medo, mas ela também implica em ter reverência a Deus. E isso vai ficar exemplificado de uma forma ainda mais clara no episódio de Ananias e Safira, no capítulo 5, verso 11, para ser mais preciso. E é importante nós entendermos isso porque a forma como nós adoramos, ela implica diretamente naquilo como nós cremos, como nós observamos, como nós entendemos a adoração, como nós entendemos o Deus a qual nós cremos, como nós entendemos a respeito de nós mesmos. Tudo isso vai impactar na forma como nós adoramos a Deus. E os movimentos carismáticos de avivamento, em nome da liberdade do Espírito, entre aspas, eles alegam que nós podemos nos portar de qualquer forma na presença de Deus. Você pode se alegrar, você pode pular, você pode correr, você pode dançar, você pode gritar. Literalmente você pode se portar como uma criança mimada na presença de Deus, sem ordem e sem decência. Então os chamados adoradores extravagantes, eles não entendem que nós somos pecadores diante de um Deus santo, que somos aceitos na sua presença única e exclusivamente pela sua graça, pela sua misericórdia. É por isso que nós não somos consumidos quando nós nos aproximamos deles, por causa daquilo que Cristo fez, dessa graça que nos foi dada. Se nós de fato temos um bom entendimento de quem Deus é, de quem nós somos, nós o adoraremos de uma maneira correta. Isso vai ficar evidenciado no texto que nós já expomos aqui de Isaías 6, quando ele tem a revelação do trono de Deus. Ele vai falar o quê? Ele vai correr, pular, gritar, dançar na presença de Deus. Não, ele faz o quê? Ele diz: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. O entendimento que nós temos da Escritura, o entendimento que nós temos de Deus, o entendimento de que nós temos a respeito de nós mesmos, eles têm implicação da forma como nós adoramos o Senhor. Esse zelo doutrinário ele vai ser também testificado pelo Espírito Santo de Deus. No verso 43 ele vai dizer isso, que ele diz que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédios dos apóstolos. Esses prodígios, esses sinais, eles ecoam o cumprimento da profecia do profeta Joel. Então, Deus ele estava testificando de que aquilo que os profetas ensinavam, de que aquilo que os apóstolos ensinavam, de que aquilo que os apóstolos pregavam era verdadeiramente vindo de Deus, porque isso havia sido profetizado, que haveria de ser testificado com prodígios, com sinais e com operação de maravilhas. Então, meus irmãos, aqui já fica algo muito claro a respeito do propósito dos milagres. Os milagres eles não têm um propósito em si mesmo, mas os milagres ele têm um propósito teológico, que é testemunhar a respeito de Cristo.
Isso vai ficar bem claro quando Lucas relata no capítulo 4, verso 33 de Atos. Ele diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Os milagres, eles não servem para validar o ministério de ninguém. Os milagres, os prodígios, eles não têm o propósito de validar qualquer tipo de movimento, de avivamento que seja. E é por isso que criou-se essa aura, uma espécie de idolatria nessa espiritualidade mais elevada, como se os homens através dos quais opera-se milagre literalmente um homem de Deus, é genuinamente um homem de Deus, mas não é isso que a Escritura fala. Não é isso que a Escritura fala. E é por isso que nós vamos ver as pessoas que vão nesses megas eventos de avivamento, que vão nessas megas igrejas onde de tempos em tempos elas estão promovendo esses congressos de avivamento. Passou aquele dia do evento, elas voltam para a sua vida como se nada tivesse mudado. E isso vai ficar muito claro, meus irmãos, porque quando há esse avivamento, há novo nascimento, há mudança de vida. Quando nós vamos ver o relato lá de João, capítulo 11, no verso 43, diz assim, falando a respeito de Lázaro: e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Por que eu inseri esse texto aqui propositalmente nesse contexto de prodígios e sinais? Porque o maior sinal de um avivamento não é a manifestação de dons, o maior sinal de um avivamento não é a operação de milagres, não é a operação de maravilhas, mas é a conversão, é um novo nascimento, é Deus chamando homens que estavam mortos nos seus delitos e pecados à vida, nos chamando pelo nome: vem para fora, trazendo-nos a vida, trazendo-nos a comunhão com Ele. E as pessoas hoje em dia, elas não vislumbram mais a grandiosidade desse milagre, chamado conversão. E é por isso que isso se tornou algo banal nos nossos dias, porque no imaginário do povo, a espiritualidade ela está atrelada ao extraordinário, ao sobrenatural. E muitas das vezes elas não têm a noção da grandiosidade que é Deus chamar homens mortos nos seus delitos e pecados de volta à vida. Deus chamar homens que estavam afastados dele, debaixo da sua ira, chamar a sua comunhão, perdoar os seus pecados por causa daquilo que Cristo fez, chamá-los de filhos. As pessoas hoje não têm a mínima noção da grandiosidade que é isso, se tornou algo banal. Um tempo desse eu vi um corte de um trecho de um vídeo na internet, onde o pregador estava com uma fila de pessoas para contar o milagre. E aí iam lá e falavam: eu recebi uma casa, eu consegui um carro, eu consegui um emprego, eu consegui prosperar nos meus negócios. Aí chegou uma senhora e falou: não, pastor, eu fui salva. Sim, minha irmã, mas diga aí qual que foi a bênção mesmo. As pessoas perderam a noção da grandiosidade que é a salvação eterna, de que tudo que nós podemos conquistar nesse mundo, ele é infinitamente inferior àquilo que Deus nos dá, a salvação eterna. Isso tornou-se algo banalizado. Qual a aplicação que nós podemos tirar disso a respeito deste zelo doutrinário de uma igreja que é uma igreja avivada, que está passando por um avivamento? Porque, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a igreja primitiva ela não tinha ênfase em dons, ela não tinha ênfase em milagres, ela não tinha ênfase na operação de prodígios, mas ela era uma igreja que procurava ser uma igreja bíblica, uma igreja cristocêntrica. E hoje em dia as pessoas tendem a achar que uma igreja que possui foco na doutrina, que uma igreja que possui foco no ensino da palavra, no estudo da palavra, ela é uma igreja fria. Meus irmãos, mas uma igreja avivada, baseada no texto que nós acabamos de ler, é uma igreja que tem grande apreço pela palavra de Deus. Não há como ser cheio do Espírito Santo, nós alegarmos sermos cheios do Espírito Santo e sermos negligentes com a palavra que o próprio Espírito inspirou. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja avivada, ela vai ter um elevado apreço pela palavra de Deus. Você pode até medir a espiritualidade de uma igreja não pela sua quantidade de membros, não pela sua quantidade de ofertas, mas o quão zelosa ela é pela Escritura, o quão apreço ela tem pela sua doutrina, pelo seu ensino. Essa é uma característica evidente de uma igreja avivada. O segundo princípio que esse texto ele vai nos ensinar está do verso 44 até o 46, é de que uma igreja avivada ela possui uma correta praticidade de fé.
É aquilo que dentro da teologia vai ser chamado de ortopraxia, de uma correta aplicabilidade de fé. Isso vai ficar evidenciado nos versos 44 e 46. No verso 44, ele vai demonstrar essa correta praticidade de fé externada na vida cotidiana na igreja, o quão sensível ela é à necessidade dos irmãos. Verso 44 diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A base doutrinária, ela vai trazer implicações. Então essa implicação ela vai trazer de um só corpo, de uma só fé, de uma comunhão, onde as pessoas elas vão ter esse prazer de estarem juntas. Desse prazer ele vai levar a uma praticidade de fé. Essa união, essa koinonia, ela vai se tornar visível não somente nos cultos que nós temos ao domingo, mas na nossa vida cotidiana como igreja, um compromisso com a família de Deus. O apóstolo Tiago, na sua epístola, no capítulo 2, verso 15 a 16, ele vai tratar um pouco a respeito dessa praticidade de fé que evidencia que nós temos uma fé viva, uma fé saudável. Ele diz assim no capítulo 2, verso 15 e 16: se um irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Por isso a nossa comunhão, apesar dela ter uma base doutrinária, ela não é meramente doutrinária, ela não é meramente teórica, mas ela é externada, ela é expressada com atitudes, com uma praticidade de fé atuante. Nós devemos ser um meio de graça através do qual Deus usa para suprir a necessidade dos que estão passando por problemas. E isso vai ficar evidenciado. Como que eles faziam isso? No verso 45, acompanhe comigo como é que eles faziam isso. Diz o texto assim: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Nos nossos dias, muitos pastores, muitos pregadores que abraçaram o progressismo, eles acabam agindo de forma desonesta com esse texto, ao ponto deles serem ousados ao afirmar de que esse texto aqui é uma base bíblica para uma espécie de comunismo na igreja primitiva. Meus irmãos, nós precisamos pontuar algumas coisas a respeito disso. Primeiro, porque não havia a obrigatoriedade das pessoas se desfazerem dos seus bens, não havia a obrigatoriedade das pessoas se desfazerem das suas propriedades, como acontece de forma compulsória no comunismo que nós temos testemunhado no decorrer da história. Segundo ponto, as pessoas que se desfaziam dos seus bens, as pessoas que se desfaziam das suas propriedades, elas também não tinham a obrigatoriedade de ofertar tudo. E isso vai ficar explícito na passagem de Ananias e Safira, onde Pedro fala com todas as letras que se eles tivessem retido o campo, seria dele. Se eles tivessem vendido o campo, o dinheiro também seria deles. Eles não precisavam mentir. Eles não tinham a obrigatoriedade nem de vender e nem de doar tudo que obtinham com a venda. Os bens, eles foram distribuídos eles não foram distribuídos de forma uniforme, como prega essa pseudo-igualitarismo do comunismo, mas eles vendiam as propriedades para atender às necessidades que iam surgindo. A ênfase não está em vender tudo, a ênfase não está em você ter tudo em comum com os irmãos, a ênfase está na generosidade, na sensibilidade de suprir a necessidade daqueles que estão passando por dificuldades. Essa é a ênfase do texto. Mas não é isso que nós temos visto em muitos pregadores dos nossos dias, que de forma desonesta têm insistido que há uma espécie de comunismo na igreja primitiva. Não é isso que nós vemos nesse texto, e nem nos textos posteriores de Atos, e nem no decorrer da história da igreja. Essa correta praticidade de fé, meus irmãos, ela também vai ter implicações de como nós cremos, ela vai implicar de como nós adoramos. Porque uma igreja que é avivada, ela vai ter prazer no culto público. Uma igreja avivada, ela tem prazer no culto solene. Diz no verso 46 que eles também perseveravam em quê? Diariamente perseveravam unânimes no templo.
Pelo contexto, o templo ao qual ele se refere aqui é a área chamada Pórtico de Salomão. Nós vamos ver relatos em Atos capítulo 3, em Atos capítulo 5, onde a igreja ela vai estar reunida nesse local. Para quê? Para o ensino, para o louvor, para a oração. Eles estavam ali para adorar de forma diária. Eles estavam unânimes, literalmente em comum acordo, para adorar a Deus em um culto público, em um culto solene, com o mesmo propósito, com o mesmo agir, com o mesmo pensamento, com o mesmo entusiasmo, com o mesmo amor, com a mesma devoção a Deus. Uma igreja avivada é uma igreja que ela tem prazer em cultuar a Deus. E o que eu acho impressionante quando se fala tanto de avivamento em nossos dias é que as pessoas elas estão sendo negligentes com o culto público, com o culto solene. Até mesmo dentro do movimento, dos movimentos de avivamento, a ênfase maior não está no culto, a ênfase maior está no ativismo, das pessoas ocuparem cargos, das pessoas se envolverem nas atividades sociais, das pessoas se envolverem nos ministérios da igreja. Meus irmãos, mas muitas das vezes essas pessoas elas são inseridas nesse contexto de um ativismo, mas desprovidas do amor de cultuar a Deus, desprovida do amor, do prazer de estar na congregação dos santos. Nós podemos observar isso nos nossos dias, pessoas que só vêm para a igreja no dia que canta, que só vêm para a igreja no dia que prega, que só vêm para a igreja no dia que toca, que só vêm para a igreja no dia que marca com os amigos de se reunir para alguma outra coisa. As pessoas perderam o prazer de cultuar a Deus. Isso é uma evidência prática de uma igreja avivada. O quão estimada ela tem o culto a Deus, o quão prazeroso ela tem de estar na casa de Deus para adorar a Deus com os irmãos. Depois do ocorrido na Universidade dos Estados Unidos, muitos grupos têm procurado reproduzir aquilo que aconteceu lá, procurado replicar aquilo que aconteceu lá. Então, eles estão tentando replicar isso com o intuito de também conseguir os mesmos resultados. Meus irmãos, mas nós não podemos ter essa motivação de tentar replicar aquilo que aconteceu em outro lugar. Nós devemos ansiar pelo avivamento, de desfrutarmos da comunhão com Deus, de desfrutarmos da comunhão com os irmãos, de desfrutarmos do derramamento do Espírito Santo em nosso meio, da ação do Espírito Santo em nosso meio, desse prazer de estarmos juntos, de fazermos todas estas coisas para a glória de Deus. E essa correta praticidade de fé, que é fruto de uma correta doutrina, ela também vai ter implicações na nossa vida cotidiana, de como nós nos relacionamos com o nosso próximo. Ainda está no verso 46, que eles vai dizer que eles perseveravam unânimes no templo e também no partir o pão de casa em casa. Essa unanimidade ela não foi conseguida de uma forma aleatória, mas de uma forma cotidiana, de uma forma diária, num ambiente de culto familiar, num ambiente de culto nos lares. Então, esse não era somente num ambiente institucionalizado, quando eles se reuniam nos templos, mas nas reuniões informais nos lares, mas nos cultos familiares. Eles literalmente colocavam em prática aquilo que aprendiam. O que os megas eventos de avivamento dos nossos dias não têm levado em conta é justamente essa comunhão, essa intimidade, essa proximidade dos membros uns com os outros. Mas tudo gira em torno do evento, tudo gira em torno das programações, tudo gira em torno do líder, tudo gira em torno da instituição. E muitas das vezes esses megas eventos desprezam algo essencial de uma igreja avivada, que é o prazer de estarem juntos. É questionável pessoas que se dizem cristãs, pessoas que dizem serem tementes a Deus, que não têm prazer na comunhão com o seu próximo, que não têm prazer naquele que foi igualmente salvo por Deus, que não tem prazer daquele que compartilha também do mesmo sangue de Cristo, daquele que está debaixo da mesma graça. É muito estranho que as pessoas que se dizem cristãs, que se dizem tementes a Deus, elas não têm prazer de estar com o seu próximo. Elas não amam aquilo que Deus ama. Verso 46 ainda, ele vai falar que eles tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então essas ceias que eles tomavam também era um momento de adoração, onde eles desfrutavam da presença do Senhor, da comunhão também dos irmãos, tanto nos templos como também nos cultos, nos lares. Isso era feito de forma alegre, isso era feito de forma espontânea. Então, a praticidade da vida cristã ela não é algo esporádico, ela não é algo ocasional, mas ela é algo constante.
Nós não colocamos a nossa fé em prática somente quando nós vemos no culto ao domingo. Não, isso deveria ser uma prática diária, uma prática cotidiana. E por causa de vivermos dias tão corridos, a igreja dos nossos dias tem perdido essa prática de unidade, essa prática de proximidade, essa prática de nós conhecermos literalmente os irmãos que sentam do nosso lado no banco, e muitas das vezes nós não sabemos nem o nome. São nesses momentos de partilhar que nós podemos repartir experiências, chorar com os que choram, se alegrar com os que cantam, de nos exortarmos mutuamente, de nos edificarmos mutuamente. Nós conseguimos fazer isso na nossa vida cotidiana como igreja. Uma igreja avivada, meus irmãos, é uma igreja que ama a comunhão de seus membros. É uma igreja que zela pela comunhão dos seus membros. É uma igreja que procura pôr em prática aquilo que eles aprendem de uma forma correta. Vejam que a boa doutrina ela é extremamente importante, da mesma forma que uma boa praticidade de fé. Elas devem andar de mãos dadas. Qual a aplicação que nós podemos tirar desse princípio da correta praticidade de fé? Os avivamentos dos nossos dias, em nome da liberdade do Espírito, eles são caracterizados pela irreverência, pela extravagância, pela desordem e muitas das vezes desprovido da racionalidade. A igreja que passa por um avivamento, meus irmãos, a sua comunhão, o seu culto, a sua adoração, a sua alegria, ela é feita de uma forma reverente, ela é feita no temor do Senhor. A sua praticidade de fé, ela é fundamentada na Escritura, porque eles buscam viver em conformidade com aquilo que creem. E o terceiro princípio que nós podemos tirar desse texto está no verso 47. Uma igreja avivada, ela dá bom testemunho de Cristo. Ela dá bom testemunho de Cristo como? As suas vidas são um louvor a Deus. Olha só o que é que diz no verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. O louvor é algo natural daqueles que estão cheios do Espírito Santo. Uma igreja avivada é uma igreja que louva a Deus, mas é uma igreja que louva a Deus não somente com os seus lábios, mas ela louva a Deus com a sua vida, procurando viver uma vida de santidade, procurando viver uma vida de integridade, procurando viver uma vida que de fato agrade a Deus. E quando a igreja ela age dessa forma, o seu louvor não somente com os lábios, mas também com o seu modo de vida, ela vai impactar a sociedade na qual elas estão inseridas. A sociedade vai olhar para a igreja e não vai nos ver meramente como pessoas diferentes, mas pessoas que também fazem a diferença. O que eu acho estranho nos movimentos de avivamento nos nossos dias, que há uma ênfase muito grande no louvor, e nós estamos testemunhando uma profissionalização dos ministérios de louvor. Infelizmente, o resultado são letras teologicamente pobres e algumas até mesmo com heresias. O que esses movimentos de profissionalização de louvor está acarretando nos nossos dias, que muitas das vezes eles estão conseguindo bons músicos, mas não estão tendo adoradores. Não estão tendo adoradores. Se isso é uma verdade nos nossos dias, também há um outro lado, um outro extremo que nós precisamos evitar. Nós vamos ter também congregações que possuem bom louvor, com salmos, com hinários, com cânticos bíblicos, cristocêntricos, mas que muitas das vezes elas são desprovidas de alegria. É muito triste quando nós estamos diante de uma igreja que está no louvor e parece que está celebrando uma marcha fúnebre. Não há empolgação, não há alegria, não abre-se os lábios. Parece que o louvor é algo enfadonho. Meus irmãos, uma igreja avivada é uma igreja que louva a Deus, é uma igreja que tem prazer em cantar a Deus, é uma igreja que não somente louva a Deus com seus lábios, mas ela louva a Deus com as suas vidas. E nós podemos usar isso como um termômetro de uma igreja que está avivada, de uma igreja que está passando por um processo de avivamento. O quão externa é essa alegria de estar louvando o Deus da sua salvação, o quanto ela externa a sua alegria de estar louvando o Deus ao qual ela agora tem comunhão, o quão ela externa essa alegria de estar junto com os irmãos, junto na congregação dos santos, louvando ao Deus Todo-Poderoso. Uma igreja avivada, meus irmãos, a vida de seus membros, ela deve ser um louvor, um testemunho de louvor a Deus.
Isso vai nos levar à segunda característica desse bom testemunho de Cristo, é de que esse testemunho, ele também vai ocorrer na congregação dos santos. Olha só o que ele diz aqui no verso 43. Enquanto isso o quê? Enquanto eles louvavam a Deus, enquanto eles contavam com a simpatia do povo, por causa do bom testemunho que davam, olha só o que acontece. Acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aqui é uma coisa que o movimento de hoje parece não entender, de que o avivamento ele provém de Deus, de que o crescimento da igreja ele provém de Deus. Enquanto eles perseveravam unânimes nos templos, enquanto eles perseveravam unânimes nas casas dia a dia, enquanto eles louvavam a Deus, enquanto o seu bom testemunho impactava a sociedade na qual eles estavam inseridos, Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Esse avivamento, ele não ficou ali no Pentecoste, esse avivamento não ficou na pregação de Pedro, esse avivamento ele não ficou nos 3.000 convertidos, esse avivamento não ficou nessa congregação que contava com a simpatia do povo, mas dia a dia, por causa desse avivamento produzido por Deus, Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. É o Espírito quem produz esse arrependimento. É o Espírito quem inspira a palavra, é o Espírito quem capacita quem prega, é o Espírito quem dá o entendimento, é o Espírito quem abre os olhos para que as pessoas creem em Cristo, é o Espírito quem dá vida àqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados, é o Espírito quem reanima o cansado, é o Espírito quem dá esperança, quem dá força aos que estão desanimados, e o Espírito Santo opera todas estas coisas na igreja para a glória de Cristo. Os movimentos carismáticos dos nossos dias, eles têm supervalorizado os dons sobrenaturais, os prodígios, os milagres, as maravilhas. E eles têm usado isso de uma forma errônea, como um sinal de uma aprovação de Deus. Quando eles dizem, olha, esse movimento ele provém de Deus porque ele está crescendo muito. E é por isso que muitas pessoas que participam desses megas eventos, de congressos, de avivamento, eles voltam para suas vidas corriqueiras de carnalidade como se nada tivesse acontecido, porque aquilo que eles têm ouvido nesse lugar não é o Evangelho, e é somente o Evangelho de Deus que pode dar vida, é somente através do Evangelho que o Espírito Santo age. É por isso que nós vamos ter esses movimentos abarrotados de pessoas que nunca nasceram de novo, porque eles vivem numa pseudo-espiritualidade, eles vivem de aparência, eles vivem de eventos. É por isso que você vai ver igrejas que a cada 2 meses, a cada 3 meses, eles têm algum tipo de congresso, eles têm algum tipo de reunião, eles têm algum tipo de alguma coisa para chamar as pessoas para o templo. Eles precisam de algo que seja chamativo, de algo que motive as pessoas a virem. Meus irmãos, a única coisa que deveria nos motivar a vir à igreja, a adorar a Deus, é Cristo. Se Cristo não é o motivo pelo qual você vem cultuar na igreja, as igrejas elas precisam inventar muitas coisas para que as pessoas venham. E elas precisam de métodos ainda mais carnais para que as pessoas se mantenham na igreja. Porque aqueles que não vieram por causa de Cristo, eles também não se mantêm na igreja, justamente porque não têm Cristo. Quando a igreja ela persevera em viver o Evangelho, ela vai crescer naturalmente. E é isso que esses movimentos parecem não entender. Eles procuram reproduzir de forma artificial aquilo que somente o Espírito Santo de Deus pode fazer. Qual que é a aplicação que nós podemos tirar desse princípio de um bom testemunho de Cristo? A maioria dos movimentos de avivamento dos nossos dias, eles são marcados pela excentricidade, pela irreverência, que muitas das vezes ridicularizam o nome de Cristo. Enquanto que uma igreja avivada ela é reconhecida não somente pela sua boa doutrina, não somente pela pregação da palavra, mas também por viver em conformidade com esta palavra, pelo testemunho de vida cristã que elas têm dado na sociedade na qual elas estão inseridas, que elas literalmente fazem a diferença na cidade, nos bairros onde elas estão. Isso não depende somente de uma boa doutrina, isso não depende somente de uma boa praticidade de fé, isso também está incluso no nosso bom testemunho como cristãos. A avaliação que nós devemos fazer é, será que eu tenho vivido uma vida em conformidade com aquilo que eu professo crer? Será que as pessoas que estão de fora da igreja, elas, quando olham para mim, elas conseguem ver alguém que resplandece a glória de Cristo?
Será que o testemunho que eu estou dando na minha família é um testemunho que as pessoas conseguem ver Cristo em minha vida? Será que o testemunho que eu estou dando no meu local de trabalho, no meu local de estudo, no meu círculo de amizade, será que as pessoas conseguem enxergar que eu não somente sou uma pessoa diferente, mas que há algo diferente em mim? E esse algo é Cristo. Será que o nosso testemunho de vida, ele tem evidenciado a pessoa de Cristo? Nós devemos fazer essa avaliação. E para concluir, meus irmãos, eu quero trazer algumas aplicações desse texto. A primeira aplicação que eu quero trazer desse texto é de que o Espírito do Senhor, ele é soberano para mover a igreja poderosamente em um avivamento. Mas na prática, nós temos, baseado nesse texto, aquilo que nós precisamos para vivermos como uma igreja avivada. Deus nos deu o seu Espírito e Deus nos deu a sua palavra. Se nós queremos ser uma igreja avivada, nós precisamos ler a palavra, pregar a palavra, cantar a palavra, orar a palavra, vivermos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, uma vida de santidade que agrade a Deus, uma vida que testifica a respeito de Deus. Muitas das vezes nós estamos procurando algo lá fora, alguns exemplos que nós vemos no exterior, até mesmo em outras congregações, em outras denominações. Muitas das vezes nós não olhamos para dentro, que aquilo que nós precisamos para vivermos como igreja avivada, Deus ele já nos proveu, o seu Espírito e a sua palavra. A segunda aplicação que esse texto nos traz, meus irmãos, é de que nós devemos rogar a Deus que primeiramente avive a nossa fé, para nós vivenciarmos de forma prática um genuíno avivamento. Muitas das vezes nós pensamos no avivamento da denominação, nós pensamos no avivamento da congregação, da igreja com nós estamos inseridos, e muitas das vezes nós não pensamos no nosso próprio avivamento. Será que nós estamos nos quebrantando diante de Deus, lamentando por causa dos nossos pecados? Será que nós estamos conhecendo o Deus revelado na Escritura? Será que nós temos nos esforçado? Será que nós temos perseverado em conhecer a Deus? Será que nós temos perseverado em buscarmos uma vida de santidade? Muitas das vezes nós queremos que o avivamento venha de fora para dentro, mas o avivamento ele precisa ser de dentro para fora, e foi isso que aconteceu aqui na congregação. Eles tiveram um derramamento do Espírito Santo, houve a pregação, houve aqueles que abraçaram a fé com a pregação, e Deus ia acrescentando diariamente aqueles que iam sendo salvos. O avivamento não é algo ocasional, não é algo sazonal que Deus opera esporadicamente na igreja, mas Ele, quando opera o avivamento, isso continua acontecendo na vida da igreja, com conversões, com quebrantamento, com santidade, com novidade de vida, com um impacto na sociedade a qual nós estamos inseridos. A terceira e última aplicação que nós podemos tirar desse texto é de que o nosso desejo por avivamento não pode ser a replicação daquilo que aconteceu em outros locais, mas a glória de Cristo. Eu estou refrisando esse ponto aqui novamente porque nós vamos ver avivamentos que ocorreram no decorrer da história, nós vamos ver avivamentos que estão acontecendo nos nossos dias, e a gente às vezes na sede, na ânsia de que ocorra um avivamento no local onde nós estamos inseridos, muitas das vezes isso está maquiando aquilo que está lá no fundo do nosso coração, que é o orgulho, de dizermos para os outros, nós somos uma igreja avivada. E muitas das vezes o avivamento, nós temos que pensar no avivamento como sendo feito para a glória de Deus. Por isso, meus irmãos, eu quero convidar-nos a nos colocarmos de pé, a irmos ao Senhor mais uma vez em oração. E tendo a ciência de que o Espírito do Senhor, ele é soberano no avivamento, mas nós devemos ter o desejo de clamarmos por um avivamento, começando pela nossa vida, começando pela nossa casa. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela Tua palavra, nós te damos graça pelo privilégio que o Senhor nos deu de estarmos aqui, mais uma vez reunidos para congregarmos na congregação dos santos, para ouvirmos a Tua palavra, para sermos abençoados pela ação do Seu Espírito neste local, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós nunca percamos o prazer de estarmos reunidos, Pai, que nós nunca percamos o prazer de adorar ao Senhor, de cultuar ao Senhor, que o motivo deve ser alegre de nós podermos pensar de adorar ao Senhor. Agirmos, como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Que nós nunca percamos esse prazer, que nós nunca percamos essa alegria, não somente de adorarmos ao Senhor, mas também de termos comunhão uns com os outros. Que a nossa comunhão, que a nossa unidade não seja da boca para fora, que a nossa comunhão ela seja vivida na praticidade de fé do nosso dia a dia, como igreja, como corpo de Cristo. É isso que nós te pedimos, Pai. Que o Senhor nos dê esta fome, nos dê essa sede, que nos dê essa vontade de ansiarmos por esse avivamento, que ele comece em minha vida, que ele comece em minha casa, que ele comece na nossa igreja e que ele alcance todos aqueles a quem o Senhor desejar nessa cidade. Que o Senhor possa estar realizando esse avivamento, que o Senhor possa estar realizando esse despertar para nós vivermos esse modo de vida com quebrantamento pelos nossos pecados, esse modo de vida de uma busca pela santidade, esse modo de vida de procurarmos sermos cheios do Espírito Santo do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor nos ajude e nunca apague esse desejo do nosso coração. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.